Olá, minhas amigas e meus amigos da Band, muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do MS Urgente, aqui pela tela da Band. 11 horas e 31 minutos, 36 graus de temperatura. Uma excelente tarde para você de quarta-feira. A partir de agora, jornalismo sério com respeito ao cidadão e as notícias mais importantes da sua capital querida, do seu estado de Mato Grosso do Sul e desta cidade pujante que não para um só minuto. Para você, uma excelente quarta-feira. Vem comigo, nós vamos juntos até às 12 horas e 30 minutos aqui pela tela da Band. E eu sempre pergunto a você, como foram as suas últimas 24 horas? Tranquilas? Abençoadas, na paz de Deus? Eu espero que tenha sido, porque a partir de agora a gente entra no ar com o jornalismo policial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre perigo nas estradas. O atropelamento de animais na pista que pode causar, além de prejuízos, também acidentes fatais, hein? No programa de hoje, nós falamos também sobre acidentes de trânsito aqui na capital. O número de acidentes de trânsito nesse início de setembro é algo assustador que deixa a população realmente bastante preocupada. Nós vamos falar sobre o furto de veículos, que é uma prática que deixa a população amedrontada. E ainda vamos falar ao vivo sobre indenizações na Justiça por parte da concessionária de transporte coletivo da capital. Eu falei para vocês que eu ia mexer nessa ferida aí. Eu falei, eu convoquei aqui, inclusive, vereadores para serem contratados para trabalhar nesse favor aí. Só que, por incrível que pareça, velho, ou os vereadores não ligaram, ou eles não estavam assistindo meu programa, ou, né? Às vezes não assistem também. Ninguém deu uma ligação de: ô Marcos Adriano, eu vou com você nessa daí. Mas nós temos os nossos meios e hoje nós vamos falar sobre eles, tá bom? E tem também, é claro, a sua participação através do WhatsApp da Band, do nosso cofre. Tá aqui para abrir o nosso cofre. A Naine é a nossa produtora de mídias sociais. A Naine, ela... Há um tempo atrás ela veio aqui e ela ficou meio traumatizada, porque ela disse que ia abrir o cofre, não conseguiu abrir, e aí ela ficou meio brava comigo. Quem sabe hoje a sua sorte muda, né? Quem sabe você consegue abrir o cofre, hein? Pensa nessa possibilidade aí. Você que está em casa, é uma data comemorativa de 4 dígitos, mês e ano, ou ano e mês. E ontem eu fui bonzinho, enquanto tinha gente almoçando por aí, se refestelando nos castelos da vida, a gente estava aqui trabalhando, né, Manu? Eu liberei a senha número 1. Um dígito eu liberei. Enquanto tinha gente se maquiando nos camarins. Alguém tem que trabalhar aqui, né? Deixa eu ajeitar as cartas aqui, que eu acho que eu emagreci umas 300 gramas. Enquanto teve gente que ontem comeu bem, rapaz. Diz que o cardápio lá foi camarão ao molho madeira. Tem camarão ao molho madeira? Não tem, né? Porque é pobre mesmo. Camarão é só molho branco, seu animal. Porta fechada? Diz que o pessoal, para entrar lá, diz que pedia licença. Dá licença, comandante, só para servir o prato aqui. Vai lá, meu. Diz que o Marcos saiu de lá e ganhou uma farda de presente. E um coturno. Cuidado, hein? Cuidado, vai virar Maria Coturno, hein? 11 horas e 35 minutos. Gente, olha, começamos aqui, ó. Perigo nas estradas. Atropelamento de animais na pista já causaram quase 40 acidentes e 2 mortes neste ano aqui em Mato Grosso do Sul. Somos um estado pantaneiro. Tem muitas regiões do Mato Grosso do Sul que, infelizmente, você vê cenas como estas, que além de ser, dá uma dó, né, de matar o bichinho, mas também pode causar a morte de vidas humanas. A reportagem na tela, vai! Animais na pista e o risco para motoristas e passageiros. Só neste ano, os atropelamentos de animais em rodovias federais foram responsáveis por 36 acidentes e 2 mortes em Mato Grosso do Sul. O condutor pode ter em mente 2 treinamentos mentais que ele pode fazer antes, né, de se deparar com uma situação dessa, e tomara que ele nunca depare. Um animal muito grande, como um cavalo, um bovino, né, a tendência natural da gente é desviar. E aí, ok, porque bater num animal tão grande,
realmente não tem outra alternativa, é bastante perigoso. Não desvie de animais menores, entendeu? Apenas freie o carro, né, deixa bater, porque se você tentar desviar, você pode, além de não salvar o animal, né, porque ele vai acabar morrendo do mesmo jeito, de pegar de beira, né, pegar só numa parte, você também vai estar colocando a tua vida em risco e praticamente perdendo o teu carro. De acordo com o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estrada, cerca de 475 milhões de animais são atropelados todos os anos nas rodovias brasileiras. Aqui em Mato Grosso do Sul, estes animais são trazidos aqui para o CRAS. Este tamanduá chegou agarrado à mãe atropelada em uma rodovia do estado. Nós fazemos primeiro a identificação do animal, buscamos o histórico dele e após isso nós fazemos o exame físico dele e aí constatando alguma alteração, alguma fratura, nós levamos para fazer exames complementares e depois tomamos as medidas procedentes do animal. Então, no caso, o animal que está com uma fratura, nós fazemos o raio-x, é constatado lá se tem mais de uma fratura, se é só uma fratura, para a gente poder implantar a técnica cirúrgica ou a terapêutica clínica dele. Conforme o médico veterinário, a maioria dos animais que vêm para o CRAS vítimas de atropelamento não volta para a natureza. Como os acidentes costumam ser graves, muitos animais morrem no decorrer do tratamento e, em outros casos, o processo de recuperação é demorado. Este lobinho precisou ter uma das patas amputada e agora terá que aprender a viver em cativeiro. Ele teve uma fratura no membro anterior direito e nós fizemos a cirurgia dele. Infelizmente, nós tivemos que amputar a pata desse animal, porque quando ele chegou não tinha mais como fazer uma cirurgia de reconstrução do osso, pelo fato de ter passado muito tempo após a colisão com o veículo. Esse lobinho, ele volta para a natureza ou não? Então, infelizmente, esse lobinho não volta mais, porque como demanda os lobinhos costumam correr em grandes distâncias, procura alimentos em grandes distâncias, então a movimentação dele é um pouco mais restrita. Então é um animal que vai ser encaminhado para zoológicos, centros conservacionistas. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro e tornar obrigatório ao condutor a prestação de socorro a animais atropelados. Pelo texto do projeto, o condutor também teria a opção de pedir ajuda à autoridade competente. O projeto ainda prevê multa àquele que não prestar socorro imediato ao animal atropelado. A responsabilidade do motorista nesse caso é total, porque não há o que a fiscalização ou órgãos de segurança, né, concessionária possa fazer para evitar que o animal atravesse a rua. Olha, tome cuidado, você viu ali a orientação do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que tem larga experiência no assunto, para que você possa evitar qualquer acidente dessa natureza que causa, além de prejuízos, como foi mostrado aí na reportagem, mas também pode acontecer até acidente fatal, como já aconteceu este ano, 2 mortes por atropelamento de animais. E olha, o Mato Grosso do Sul adere ao programa para diminuir mortes e acidentes no trânsito também. Ou seja, dentro da cidade, porque esta reportagem que nós mostramos aí as rodovias, o risco que você corre e dentro da cidade, como que está a situação? A reportagem na tela, vai! Depois de 18 dias internado na Santa Casa de Campo Grande, Marcos está pronto para voltar para casa. Um acidente de trânsito no mês passado fez o pedreiro passar por 2 cirurgias na perna esquerda. Eu estava indo para o trabalho, né? Aí na Avenida Guiter Hansa, o carro entrou na minha frente. Bati nele, na porta do passageiro dele, quebrei a tíbia. Os pontos na perna indicam que a recuperação será longa, pelo menos 90 dias afastado do trabalho. Vai ter que ficar pelo menos 3 meses, né? Pelo atestado, mas dependendo da situação, se não aguentar firmar, vai ter que ficar mais, né? O número de acidentes de trânsito vem crescendo em Mato Grosso do Sul. De janeiro a agosto, foram 14.967, contra 12.161 no ano passado. As mortes no trânsito diminuíram. Foram 78 óbitos contra 161 em 2018. Mesmo assim, o número continua acima da média nacional.
Com o objetivo de salvar vidas e reduzir os gastos com acidentes de trânsito, a Secretaria Estadual de Saúde aderiu nesta semana ao Programa de Enfrentamento à Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito. O programa nada mais é do que uma série de ações e estratégias que promovam a conscientização. O Mato Grosso do Sul, no ano de 2017, estava muito acima da média nacional. Aqui chegamos a mais de 20 mortes por cada 100 mil acidentes de trânsito, enquanto no Brasil, pouco mais de 16,8 mortes por 100 mil. Conforme o secretário, as reuniões já começaram, mas o resultado da adesão ao programa só deve ser sentido a longo prazo. Nós precisamos fazer um trabalho dentro das escolas, desde as crianças nas primeiras séries de ensino. Nós precisamos conscientizar a população adulta, principalmente os nossos motoristas de carros e motoristas de motocicletas. Vamos seguindo com o programa? Gente, chegou a hora de eu falar para você da Cambi. Atenção, pequeno, médio, grande empresário. Você que quer trabalhar com os produtos Cambi. Esses produtos aqui, ó, deliciosos, que não aumentaram o preço devido à falta de pastagens no período de estiagem, no período em que as pastagens perderam a qualidade. A Cambi manteve a sua produção e tem produtos de qualidade para oferecer para você. Se você quer se tornar um representante Cambi, basta você ligar nesses telefones que estão aparecendo no seu vídeo, 3331-8644 e o 3424-1213. Através desses dois telefones, você consegue conversar com a equipe Cambi e se tornar representante. Lembrando que quando você liga para a Cambi, você não está ligando para um atacadista, você está ligando para a fábrica. E quem fabrica pode vender mais barato, tá bom? Exija a qualidade dos produtos Cambi, minha senhora, meu amigo pai de família, aí na mercearia perto da sua casa, no mercadinho ou no mercadão, peça para o dono da mercearia, do mercado, fala, olha, eu quero os produtos Cambi que são deliciosos, tá bom? Afinal de contas, leite que é leite Cambi. Leite que é leite Cambi, é saboroso, é saudável, é muito gostoso. Leite que é leite Cambi. Leite Cambi, muito mais energia e saúde em sua mesa. Muito bem, liga lá, conversa com a equipe Cambi e tenha ótimos resultados econômicos na sua empresa. Gente, olha, durante esta semana, no começo da semana, segunda-feira, antes de ontem, nós falamos aqui de uma situação que é bastante preocupante com relação ao caso de uma senhora que ela foi atropelada por um ônibus. O ônibus arrancou com uma senhora que estava subindo no ônibus ou descendo do ônibus e ela acabou tendo a perna decepada, fraturada. E aí, o que acontece? Essa senhora está sob cuidados médicos, a família ainda não informou a ela que ela perdeu a perna, ela está sob efeito de medicamentos, calmantes, mas o que causou indignação na família é que a empresa responsável pelo acidente, ou seja, o consórcio Guaicurus, não foi ninguém até essa senhora para estender a mão e saber qual era o direito dela e o que ela estava precisando. Então hoje nós vamos debater não só este assunto específico, mas toda e qualquer ação que você tenha contra empresas de transporte, seja a empresa que detém aí o consórcio para transportar as pessoas em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, perdão, sejam outras empresas do transporte de valores, transporte de animais, enfim, se você teve um acidente contra uma empresa, qual que é o procedimento, o que você pode fazer? Eu convidei para esta rodada de bate-papo hoje, quarta-feira, é dia de conversar com um advogado convidado e nós convidamos mais uma vez o doutor José Rosa, que sempre que pode vem aqui, a agenda dele é bastante disputada, mas sempre que pode está aqui. Doutor, obrigado pela vinda do senhor mais uma vez, aceitar o nosso convite para a gente poder falar sobre isso, especificamente sobre este caso, doutor. Quando se tem um atropelamento, uma vítima, e nesse caso um dano substancial à vida dessa mulher, qual que seria o procedimento, pelo menos básico, por parte dessa empresa? Boa tarde. Boa tarde, Marcos Adriano, mais uma vez, sempre agradecendo a toda essa equipe da Bandeirantes pelo convite. Sempre que possível estarei aqui com vocês, trazendo um pouquinho de conhecimento jurídico.
Esse caso específico, Marcos Adriano, é um caso muito interessante porque a maioria das pessoas elas desconhecem os direitos que possuem. Neste caso específico, o que é que nós podemos esperar? Em primeiro lugar, a empresa já tá agindo de forma completamente desleixada. A primeira coisa que ela deveria fazer, um dos seus prepostos, um dos seus funcionários, ter ido prestar o auxílio imediato a essa senhora. Só nesse primeiro momento, essa desatenção já gera o chamado dano moral, porque não se prestou sequer a ir levar as condolências da empresa e se colocar à disposição para este primeiro atendimento. Então, o que é importante saber? Esta senhora que foi atropelada, ao que tudo indica, ela não era passageira do ônibus, era alguém que estava fora do ônibus e, portanto, foi atropelada, é isso? Ela pode ser uma passageira também, que eu acho que ela estava descendo ou querendo subir ao ônibus. Ela ia subir no ônibus. Então, teoricamente, não era passageira ainda. O que é que nós temos que entender? A repercussão 130 do Supremo Tribunal Federal, ela estabelece o critério de responsabilidade objetiva ao usuário e ao não usuário de transporte público, que é aquela empresa terceirizada que acaba recebendo o munus público de fazer o transporte público. Então, a responsabilidade da empresa ela é objetiva. Causou, ela vai ter que indenizar. E este tamanho da indenização é onde vai ser tratado na forma como a empresa se direcionou a essa pessoa. Como eu disse, nesse caso, já aconteceu há algumas horas, é isso? A empresa sequer esteve lá, fornecendo o trabalho imediato ou assistência imediata a essa família, já incorre nessa possibilidade de ter que indenizar futuramente por dano moral. Então, a empresa, ela deve prestar todo o auxílio e toda a assistência para o passageiro e para o não passageiro, conforme determina essa repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse uma coisa aqui para mim, e isso serve até de alerta para as próprias empresas que têm aí os seus carros funcionando na rua, seu funcionário dirigindo. Se a empresa, o carro logotipado, um carro que é de conhecimento de todo mundo, que é da empresa X, passou por cima da Dona Maria, do João, machucou, causou um acidente. Às vezes a empresa se exime de lá pensando, olha, se eu não for lá, eu não produzo provas, eu não tenho nada a ver com isso. E isso não tem nada a ver, ele vai ser responsabilizado do meu jeito. Vai ser responsabilidade. Então, vamos lá. O que é importante saber? Nós estamos aqui, dentro dessa pergunta, Marcos, temos duas espécies de responsabilidade. As empresas que efetivamente trabalham com transporte, como eu disse, ela tem que indenizar os passageiros e não passageiros, ok? Então, esse é um ponto. Se uma empresa qualquer que possui um veículo com logomarca dela e etc., e esse veículo pertence à pessoa jurídica, e ficar constatado no futuro, nas investigações, que essa pessoa deu causa ao acidente, seja por algum tipo de culpa ou mesmo a vontade de praticar um dano, como é o caso daquelas pessoas que, por exemplo, pegam o veículo da empresa e saem andando igual doido pela cidade, podem até responder criminalmente, inclusive por dolo, o dolo eventual, que se chama, mas a empresa, em todos os aspectos, vai ter que indenizar, porque é o mau uso do veículo pertencente a ela. Então, a pessoa jurídica terá que indenizar. É aquela participação solidária que a justiça fala. Exatamente. Então, se eu tenho um funcionário meu fazendo uso de um veículo de minha propriedade, os dois respondem. Ele pode responder civil e criminalmente e a empresa seguramente vai responder civilmente no sentido de indenizar. Olha, nós estamos apenas adentrando ao assunto aqui com o doutor José Rosa, ele vai continuar hoje durante o programa com a gente. E a minha próxima pergunta eu já vou deixar posta aqui para ele. Por se tratar, doutor José Rosa, de uma empresa do tamanho do consórcio Guaicurus e ter muitos ônibus, é comum esse número de processos, pelo menos os que nós conseguimos de uma forma leiga ter acesso? Isso não foi feito, não foi uma consulta feita por advogados, no caso aqui o doutor José Rosa, mas pelo nosso departamento de jornalismo, algo em torno de 30 ações só aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Isso é comum ou é uma quantidade que já gera uma certa preocupação na advocacia? O senhor responde isso para mim daqui a pouco, porque eu vou continuar conversando com o doutor José Rosa a respeito deste assunto específico. O que eu vou fazer agora? Eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente volta falando sobre esse caso. Esta senhora, ela ainda está internada. Os gastos que a família está tendo, será que é a família que vai ter que pagar? Ou a família pode pegar nota disso e isso serve de prova depois lá na frente no processo? O doutor José Rosa vai explicar isso para a gente também. E não interessa se você não teve uma ação contra a empresa, o consórcio Guaicurus, mas contra uma outra empresa, por exemplo. E até agora o processo está parado, você vai saber o que você pode fazer. Tem muita gente aí bacana, pagando de gatinho, com carrão, com mansão e não paga um dano moral, não paga um acidente de trânsito e as pessoas estão vegetando em cima de camas. Eu volto falando sobre isso e volto falando também, atenção, Jardim Anache, uma fuligem,
uma poeira, uma contaminação pelo ar. Os moradores estão desesperados. Nós vamos saber o que está acontecendo lá. Eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira, 11 horas e 57 minutos, 37 graus. Tá achando que é muito? Você tá achando que tá quente? Tá não, rapaz. De acordo com a meteorologia, vai chegar aos 45 graus. É muito? Exagerei, né? Então vamos achar um meio termo aí entre o 45 e o 37. Vamos lá conversar com a Luana Rodrigues. Mas realmente está muito quente e nós vamos falar agora sobre a questão do clima. Tem muitas pessoas que estão passando mal, principalmente os mais idosos, crianças que sofrem com problemas respiratórios. Deixa eu conversar com a Luana Rodrigues. Ô, Luana, boa tarde para você, obrigado pela sua participação aqui. Você vai trazer informações para a gente do clima. A informação que eu tenho é que há uma previsão de um pico de temperatura maior para esta quarta-feira, é isso mesmo? Boa tarde a todos. Pois é, isso mesmo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para 32 municípios aqui de Mato Grosso do Sul. É um alerta de risco de morte, porque a temperatura pode chegar a 44 graus em algumas regiões. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Franciane Rodrigues, que é meteorologista aqui do Centec. Franciane, esse aumento das temperaturas, essas temperaturas tão elevadas, ele é comum para essa época do ano? Não é motivo de preocupação? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma condição normal, há uma tendência de que no final de agosto e início de setembro as temperaturas cheguem aí na casa dos 40, 41 graus, 44 em algumas áreas. Então é uma condição normal justamente pelo predomínio da massa de ar seco, muito intensificada na região central do país, abrangendo também praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul, que acontece essas elevadas temperaturas e a umidade relativa ali em torno de 10%. Se é uma condição comum, por que o IMET emite esse alerta? É motivo para a gente se preocupar? É um alerta de morte, né, devido às altas temperaturas. Sim, é um motivo de muita preocupação, porque esse sistema está muito intensificado durante essa semana, então as temperaturas tendem uma elevação muito gradativa e acima da média histórica do estado, então por isso desse alerta. Então as pessoas mais sensíveis ao calor são as que devem tomar bastante atenção com essas condições, porque as temperaturas vão ficar altas pelo menos até o final desta semana, com condição de 5 graus acima da média. A média, normalmente em setembro, deveria ser entre 18 a 33 graus. A gente está muito acima disso, então é uma questão de alerta e é uma questão de atenção. E acho que o que todo mundo quer saber, né? Qual é a previsão de chuva? Quando é que vai chover para amenizar esse clima, essa baixa umidade relativa do ar? Essa é uma condição complicada porque a expectativa de chuva não tem expectativa de chuva até dia 25 de setembro, pelo menos em Mato Grosso do Sul. Há uma expectativa muito pequenininha entre os dias 22 a 23 de setembro, abrangendo apenas as regiões sudoeste e sul do estado. As demais áreas ainda seguirão com condição de estiagem, sem expectativa de chuva. Então é possível que quando a gente vire setembro, a gente não tenha chuva e as chuvas finalizem abaixo da média. Outubro também segue a mesma tendência. Hoje, quais as regiões que devem ter uma maior atenção com relação a essa questão da umidade e também do calor? As regiões mais críticas em relação à umidade e calor são as regiões norte, central e região do Bolsão. Nestas áreas é onde a massa de ar seco está mais intensificada. Não que as demais áreas também não estejam em questão de atenção. Porém, essas áreas em específico, as temperaturas podem chegar acima dos 40 graus e a umidade chegando a 10%, que é estado de emergência segundo a Organização Mundial de Saúde. Muito obrigada por enquanto, Franciane. Marcos, alguma pergunta aqui para Fran com relação a essas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar? Eu gostaria de saber, Luana, na verdade, assim, se a meteorologia prevê uma primavera mais chuvosa, vai permanecer esse estado que nós estamos com pouca chuva, mais calor, como que deve se comportar? Ele já tem alguma coisa nesse sentido?
Marcos, quer adiantar a previsão da primavera. A gente vai ter uma primavera chuvosa, com mais calor, mais frio. Como é que a gente pode esperar a primavera? A primavera vem aí com temperaturas de normal a um pouco acima do normal. Então, uma primavera quente, como a gente está vendo até essa tendência agora do finalzinho de agosto, e a primavera começa também. E as chuvas devem só normalizar lá para outubro e novembro. Então, assim, a gente espera que esse início de chuvas, especialmente no início dessa primavera, não venha com altos acumulados. Então, as chuvas devem continuar abaixo da média. As chuvas só devem regularizar só em meados da segunda quinzena de outubro e início de novembro. Isso tudo com temperaturas altas. Com temperaturas altas, lembrando, enfatizando isso, né? As temperaturas seguem bastante elevadas e aí aquela sensação de micro-ondas, né? Aquela sensação de abafamento. A gente também, a expectativa aí para a primavera são nessas condições. Temperaturas elevadas e baixos índices pluviométricos, baixos índices de chuva para Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Franciane. Franciane Rodrigues, que é meteorologista do Centec aqui de Mato Grosso do Sul. Marcos. Ok, Luana, obrigado pela sua participação. Bom, eu não vou nem me atrever a perguntar então como vai ser o verão, né? O verão vai ser a antessala do inferno, então, porque se a primavera vai ser quente e calor, o verão vai ser uma coisa assim, beirando entre os 45 e 50 graus, nenhuma chuva. Não, brincadeira, deve ter alguma água no verão, né? Que não é possível. Bom, mas você que tem jovem, não, idoso em casa e criança, bebezinho, siga a recomendação dos especialistas. Não é eu que estou dizendo isso. São pediatras que dão geriatras e pediatras dão essa dica. Coloca mais água nos ambientes, se puder comprar um umidificador, compre, né? Toalha molhada na cabeceira da cama, uma bacia d'água no quarto, né? Beba muita água. Eu tenho um amigo meu, que ele é conhecido como Seu Barriga, ele toma muita água porque é para hidratar. Agora, não sei aonde ele arruma tanta água, porque o bicho é grande. Cadê aquela vinheta sua aí, ô Pica-Pau? O homem da barriga grande. Parece que tem uma caixa de cerveja na barriga dele. Tá gordo, ô bicho da barriga grande. Homem, parece que tá com uma caixa de cerveja na barriga. Ih, rapaz, é esse aí. Demais, esse é o Seu Barriga. Faz hora que o Seu Barriga também não chama eu para ir lá na casa dele comer alguma coisa, algum pratinho que a Adriana tenha preparado, né? Vamos seguindo com o programa? Deixa eu falar para você da Pax Real do Brasil. Gente, olha, por falar em período de estiagem, gripe, às vezes você tem que comprar medicamentos. E o que você acha de fazer isso com até 50% de desconto? É isso mesmo. Quem é cliente Pax Real do Brasil pode comprar os seus medicamentos, produtos da farmácia. Você, mamãe de primeira viagem, tem que comprar muitas coisas para o seu bebê, fralda, enfim. Tem tudo lá com muitos descontos. Na linha de medicamentos, um descontão que começa na casa dos 5%, 10% e vai subindo. Faça isso, se torne hoje mesmo cliente da Pax Real do Brasil e você vai poder comprar medicamentos com esse baita desse desconto. 3322-1600 é o telefone para você ligar agora e se tornar cliente Pax Real do Brasil. Tem campanha para hoje? Tem, sim, senhor. Estão liberadas 15 ligações com aquela condição que você só tem no nosso programa. Você não tem taxa de adesão, você não tem carência, ou seja, você entra no plano hoje e já pode comprar na farmácia hoje mesmo. E, é claro, vou dar também de presente 2 profilaxias, que é a limpeza profunda do dente, para você que está assistindo o nosso programa, tá bom? Gente, olha, por falar em calor e em temperaturas altas, e se misturar isso com fuligem, resultado do processo de beneficiamento de sementes de uma fábrica de sementes no Jardim Anache, aí é para acabar com o piqui do Goiás, né, meu irmão? Você imagina o que é você estar nesse calor e ainda estar sofrendo com isso? A nossa equipe de reportagem foi ao local. Moradora da rua Farid Jorge, no Jardim Anache, Eliene se preocupa com o pó preto que se espalha por toda a região. Ainda mais para as crianças da família e as que estudam na escola Nazir Anache, que fica bem em frente à fábrica de onde a fuligem vem. Antigamente era só a poeira da semente que a gente via, que era uma poeira normal, né? Mas hoje em dia não é mais. É um pó preto com brilho, que é difícil para a gente limpar, cuidar das coisas da gente. Tá complicado. Isso fora que acaba com tudo que a gente tem, né? Ângela tem deixado a filha de 2 anos com a mãe em outro bairro desde que o problema começou e procurou a Secretaria Municipal de Saúde para encontrar uma solução. Desde que começou esse trabalho desse pessoal aí com essa
que começou a apresentar essa poeira preta, né, dentro da casa da gente, que é do grafite pó, que eles estão utilizando na fábrica aí, a gente começou a perceber, assim, dificuldade para respirar, as crianças já estão tossindo bastante, tem criança que está indo para posto, né, igual a senhora aqui, está levando os filhos para posto para fazer exames, essas coisas, e gastando muito com medicação. Entrei em contato com a vigilância sanitária, né, ambiental, e eles me disseram que a partir do dia 24 eles têm um prazo, do dia 24 agora de agosto até o próximo dia 24, eles têm 30 dias para resolver esse problema aí. Com uma filha com asma, Janaína já não sabe o que fazer com a quantidade de remédios cada vez maior que precisa comprar. Eles já têm o diagnóstico de asma, então eles já fazem um tratamento contínuo. Só que daí de uns dias para cá o tratamento deles não evoluiu. E aí eles piorando, passando mais de um medicamento não resolvia. Fui pagando por medicamento, igual eles usam inalador. E a doutora já queria passar eles para bombinha. E aí, sem também a expectativa de fazer melhora para eles. E aí eu tô com um monte de remédio, ainda receita para comprar ainda mais medicamento. Mas já com a ilusão de só melhorar, porque a minha filha está há mais de 15 dias com a tosse. Rosa só descobriu com as vizinhas a causa dos problemas constantes de saúde das filhas. Antigamente, eles não tinham os mesmos problemas que eles estão tendo agora. Tá? As tosses deles a gente curava com um xarope simples. Agora a gente tem que pagar muito mais caro nos remédios, nos medicamentos. Eu não trouxe igual a minha amiga ali, mas eu tenho um monte de remédio lá em casa que eu gastei com os 3. E com ela ali agora, que eu comprei hoje também para ela. Minha casa ali também é própria, não tem como eu mudar. Se for por causa desse problema, não tem como eu mudar. Tá? Então, eles vão ter que dar um jeito pra gente, porque a gente, não só nós 4 aqui, mas tem muita gente que tem criança. É novinho. E pode, uma hora para outra, a gente pode perder uma criança da gente. Mesmo com visitas constantes aos postos de saúde da região, os moradores relatam que os médicos sempre tinham dificuldade para detectar quais seriam as causas dos problemas respiratórios registrados pelas crianças aqui do Jardim Anache, até que receberam a informação de que a fuligem produzida no processo de beneficiamento das sementes por esta fábrica pode estar por trás de todos esses problemas. Em nota, a fábrica informou que o incômodo é causado pelo pó de grafite usado no processo industrial. Esse pneumologista explica os males que a exposição constante a esse tipo de substância pode causar à saúde. Os que têm uma disseminação, uma dispersão por aerosol, ou seja, pelo ar, então ele pode entrar na via respiratória e causar vários tipos de agressões, desde alergia até quadros de tosse, quadros de falta de ar, até podendo chegar a um quadro de pneumonia, a depender do grau de exposição e do tipo de resíduo. Qual é a medida paliativa que a população pode adotar para tentar minimizar os danos? Vamos lá, primeiro a pessoa tem que se hidratar, é importante porque a mucosa hidratada, tanto beber bastante água, mas hidratar as narinas com soro fisiológico, porque a mucosa mais hidratada, ela adere nessa substância, nesse resíduo, já no início, então não deixa de chegar até o final. Então é importante que eu esteja com as mucosas hidratadas, né? Beber bastante água também faz parte da hidratação. Além disso, hidratar meio ambiente. Umidificador, se for possível, eu não tenho condições, eu posso colocar uma bacia de água, uma toalha umidificada que ele vai umidificar o ambiente e vai fazer com que as partículas desçam, não ficam dispersas no ar. E por último, a gente pode usar umas máscaras que tem em qualquer farmácia, que as pessoas podem comprar, porque ela vai limitar um pouco o acesso dessas partículas às nossas vias respiratórias. Então eu posso colocar a máscara e ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse tipo de agressão. Ainda em nota, a empresa informou que providenciou uma solução paliativa até que consiga encontrar junto a fabricantes filtros com eficiência próxima a 100% para acabar com o transtorno dos moradores. Eles deviam dar um jeito mais rápido possível. Conversei com a menina lá da CESAL, ela me disse que a empresa já foi acionada, né, na Vigilância Sanitária Ambiental e que eles deram um prazo de 30 dias para poder estar arrumando isso daí. Engraçado, né? É sempre 2 pesos, 2 medidas. Se você vai numa carrocinha de cachorro-quente ali e encontrar um fio de cabelo dentro do cachorro-quente, vem a vigilância sanitária e fecha a carrocinha do tiozinho. E não quer saber de nada. Agora, se estiver matando aí uma meia dúzia de criança intoxicado, né? Não, mas aí não tem problema não. Aí dá para esperar 1 mês, 2 meses. Gente, olha aquilo, cara. Olha aquilo ali. Como é que a pessoa vai sobreviver do lado de uma indústria assim?
Eu não tenho nada contra a indústria, não conheço o dono da indústria, nem quero saber quem é. Mas ele tem que tomar a responsabilidade dele. Atenção, moradores do Jardim Anache. Ou vocês procurem imediatamente o Ministério Público, ou vocês contratem um advogado para entrar com a ação. Essa empresa tem que parar as suas atividades ou muda o seu sistema de beneficiamento. Né? Não tem nada contra a empresa. O cara tem o direito de ganhar o dinheiro dele, não tem nada contra. Agora, o que é mais importante? Os ganhos de um empresário só ou a saúde de um bairro inteiro? Não, peraí um pouquinho. Não dá não. Tá? E outra coisa, vamos procurar a direção da empresa para ver se eles falam. Que negócio de nota. Aliás, se essa nota estiver por aí, vocês imprimam ela para mim e trazem aqui, porque aí para mim é uma confissão de culpa. Se eles reconhecem que o problema é o sistema deles, acabou. Entra com ação na justiça e um juiz pode meter uma caneta e mandar parar esse negócio imediatamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um recado agora para você da Federal Car. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, você que quer trocar de carro e quer garantias nesse processo, é bom que você faça isso com uma empresa que tenha a responsabilidade e a qualidade nos serviços da Federal Car. Muito bem, estamos de volta à sede da Federal Car com muitas ofertas para você fechar um bom negócio esta semana. Aqui ao meu lado está a Lili. O que você preparou para a gente, Lili? Nós temos aqui hoje um Gol G7 2017 completo, modelo Trendline. Outra opção muito legal é esse carro aqui, que inclusive dá para trabalhar com ele. Com certeza, para quem trabalha com aplicativo, esse é o Renault Logan 2014 completo também, motor 1.6. Outra opção bacana é essa que está aparecendo no seu vídeo. Que carro é esse? Sim, esse é um Prisma Joy 1.4 com ar-condicionado, 2010 esse. Muito bem, uma outra opção muito bacana, aqui na loja 2 você vai encontrar este Volkswagen. Sim, um Gol 1.0 completo, esse é o campeão de vendas também, né, 2015. Carro bem completinho. E fechando as ofertas de hoje, um Fox. Sim, um CrossFox 2005 completo também, motor 1.6 para quem precisa um pouquinho mais de espaço. Muito bem, você vem para cá, fecha negócio, porque o seu usado vale na troca. E aqui é assim, você sonha e a Federal Car realiza. Muito bem, liga lá e conversa com a equipe Federal Car. Eu vou para um rápido intervalo comercial, não sai daí não. No próximo bloco, a gente prossegue com o nosso bate-papo com o Dr. José Rosa. E nós vamos falar sobre estas ações contra a empresa de transporte coletivo da capital, que, de acordo com o nosso primeiro levantamento, não estão pagando indenizações por acidentes de trânsito. E aí, o que você pode fazer se você tem ação na justiça contra esta empresa? Eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira, 12 horas e 16 minutos. Estamos de volta ao nosso bate-papo ao vivo com o Dr. José Rosa, hoje o nosso convidado especial. Todas as quartas-feiras a gente convida alguns advogados para falar aqui a respeito de direito e hoje nós vamos falar sobre indenizações. Dr. José Rosa, eu deixei uma pergunta para o senhor aqui antes do intervalo. Essa quantidade de processos, mesmo levando em consideração que é uma empresa de transporte coletivo da capital, eu acredito, de uma forma leiga, que é um número substancial, ou está dentro de uma normalidade, essa quantidade de ações tramitando lá no Tribunal de Justiça, 30 processos, mais ou menos 30. Pois bem, Marcos Adriano, veja, nós estamos aqui falando de uma empresa que transporta aí, creio eu, uma média aí, como eu disse também, um levantamento leigo aí, de 200 a 300 mil pessoas por dia. Então, dentro daquilo que se espera, não é um número exorbitante. O que nos preocupa é o resultado que essas ações que foram ajuizadas estão tendo. Porque nos preocupa muito quando o judiciário se torna um mecanismo de desencorajamento de que o sujeito busque o seu direito. E isso é preocupante. Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. As pessoas, em geral, o nosso pacto social nos coloca o judiciário como um ente do Estado que vai te dar segurança. Então, o desfecho dessas ações é que nos preocupa. Então, mas de qualquer jeito, nós temos que pensar o seguinte, nosso sistema judiciário é um sistema que prevê recursos. E eu tenho olhado, até por conta do nosso tema de hoje, da nossa pauta de hoje, eu procurei me atentar às decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e eles têm acolhido quase que na totalidade
os pedidos, porque, como eu disse, a responsabilidade das empresas, elas são objetivas. O sujeito assumiu o munus público de fazer um transporte, tudo aquilo que acontecer com aquela pessoa que está usando o transporte público é dever de indenizar da empresa que está fazendo o transporte. Ela ganha para aquilo. E lembrando, principalmente, que não se confunde aqui o direito à indenização por parte da empresa com o nosso chamado DPVAT. Às vezes a pessoa fica naquela... São duas situações diferentes. São duas situações diferentes e completamente distintas. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, que se recolhe todo veículo automotor. Isso é uma obrigação da seguradora que faz no todo. As empresas têm que indenizar aquela pessoa que ela está transportando, a partir do momento que pagou o bilhete de passagem, está no ônibus, ela tem que indenizar, e todo aquele dano que ela causar a um terceiro não usuário, que ficar comprovado, ela precisa indenizar também. Então, nesse caso específico dessa senhora, não há dúvida alguma que a empresa já se omitiu, porque não foi nos primeiros momentos até lá, e continua se omitindo, porque pelo que se viu aqui o acidente foi grave, essa senhora provavelmente vai ficar com sequelas permanentes. Sim, perdeu a perna. Perdeu a perna, então ela vai ter problemas decorrentes desse fato que serão... não poderão ser objeto de que se conserte, digamos assim, este problema. Então essa empresa, além de ter que indenizar moralmente, vai ter que fazer a indenização material, seja no sentido, se ela estava trabalhando, de passar a arcar com uma pensão vitalícia para essa pessoa que não vai mais poder trabalhar, mas indenizar as pessoas também que dela dependiam. Então isso é ponto pacífico, procurem os seus direitos, acionem através do juiz de primeiro grau. Se você não obter aquele provimento que você procura, vá ao Tribunal de Justiça, não deixe de recorrer, e caso o Estado não te atenda, vá ao Superior Tribunal de Justiça, porque lá você vai encontrar guarida, porque, como eu estou dizendo, é lá que está pacificado. Há um dever de indenizar. E nós vamos mais longe, viu, Marcos Adriano? Aqui nós estamos falando em indenização por acidente, por danos decorrentes a isso aí, mas vai muito mais. A empresa possui, só para se ter uma ideia, são 4 os pilares que norteiam a atividade de uma empresa de transporte. Ela tem o dever de pontualidade, de transportar você com segurança, com higiene e conforto. Qualquer um desses 4 pilares for desrespeitado, cabe ação de indenização. Bom, doutor, agora para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque infelizmente nosso tempo está curto, se a pessoa tem uma ação na justiça e vê que esse processo não está andando ou está demorando demais, ela pode mexer nesse processo de alguma forma? Tem alguma saída para esse cidadão que está nos assistindo? Bom, a primeira coisa que nós precisamos ver é todos os mecanismos jurídicos, Marcos Adriano, eles acabam funcionando, meu querido irmão, com a força da imprensa. É esse trabalho que você está falando, que você está fazendo, que você está levando, que provavelmente os juízes e desembargadores do nosso estado estão assistindo. É esse trabalho que dá impulso. Muitas vezes os fatos acontecem e por se tratar de uma pessoa, uma pessoa pequenininha, uma pessoa que ganha um salário mínimo simples, não se dá a devida importância. Mas essa pessoa simplesinha, ela é uma delas que merece o nosso respeito. Então o judiciário tem que atender aquele sujeito que está usando o transporte coletivo, mas também com a mesma prestatividade que atende aquele sujeito que perde o voo. Volta e meia nós vemos a tanta cobertura dizendo sobre indenizações bilionárias feitas contra as empresas de transporte aéreo. É preciso dar a mesma atenção para as empresas de transporte coletivo municipal, que é aquele sujeito que faturam bastante. Faturam bastante, é dinheiro público que está sendo colocado ali. Muitas vezes a gente olha de forma muito desconfiada esses consórcios com essas coisas que acontecem de tomada de preço, sempre as mesmas empresas que acabam ganhando, né? E a gente acaba tendo um problema de fiscalização. Então, é muito importante o trabalho da empresa. Então, você que tem uma ação que não vê resultado, que vê que está demorando, vá, procure as ouvidorias, procure dentro do Tribunal de Justiça o ouvidor judicial que está ali pronto para ouvir a reclamação. Vá à imprensa, mas não deixe o seu direito adormecido. Busque, corra atrás, porque é a única maneira que a sociedade tem de se mexer. Através dos seus advogados, Defensoria Pública, Ministério Público e através da imprensa, como este programa, Marcos Adriano. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua vinda. Pode sair por aqui. Muito obrigado. Estarei aqui sempre presente e cuide do seu direito, senão você não merece tê-lo. Muito bem, doutor. Obrigado pela vinda do senhor. Fica aí o recado direto. E eu aproveito aqui que sei o nome dele, é o desembargador Pascoal, que é o presidente lá do tribunal. Desembargador, o senhor sabe do carinho que nós temos pelo senhor e muito respeitosamente,
o senhor poderia chamar aí os seus desembargadores, fazer uma reunião e falar o seguinte, ó, vamos limpar a pauta, pessoal. Tem muito processo aí de pessoas humildes, simples e que estão precisando de uma indenização. Não é para comprar carrão, não. Não é para trocar de casa, não é para pagar remédio. É para comprar prótese. É para trocar a cadeira de roda, que ficaram inválidas. Esta senhora aí, muito provavelmente, ela vai precisar de cadeira de roda. Porque já é uma senhorinha e perdeu uma das pernas. Você imagina o que é isso? Então, dá para o judiciário ser um pouquinho mais rápido, mais célere. E aos senhores vereadores, insisto aqui, hein? Vou começar a fazer minha campanha desde já. Ano que vem, Marcos Adriano vereador. Porque se ninguém vai bater de frente com essa empresa, você vota em mim? O seu voto eu já tenho. Se ninguém vai bater de frente com o transporte coletivo, tem um doido aqui para bater. E bato mesmo. Isso aqui foi só um aperitivo. Leva essa mesa para lá também. Isso aqui foi só um aperitivo. Trazer o advogado aqui para falar o direito da família, do trabalhador, da senhora que está lá em cima de uma cama. Esta senhora que perdeu a perna, ela não tem noção que ela perdeu a perna. Ela está com um remédio, está dopada. Na hora que ela acordar, que ela melhorar, a família vai contar para ela que ela perdeu uma perna esmagada por um ônibus. Aí acabou para essa senhora. Ela já tem mais de 70 anos. Perde a perna, aí vem um monte de problema depois. A empresa, de acordo com a família, a filha deu entrevista aqui, a empresa sequer foi lá na casa saber se eles estavam precisando de alguma coisa. Deixa eu falar para você de uma empresa que essa sim tem compromisso com você, é a Odontoprime, principalmente com o seu sorriso. A doutora Mariana tem um recado para você, dá uma olhada. Nós estamos hoje na Odontoprime para tirar dúvidas a respeito de implante dentário. Quem vai tirar as dúvidas para a gente é a doutora Mariana Lima, que está aqui ao meu lado. E uma das perguntas campeãs que são feitas pelos nossos telespectadores é: doutora Mariana, um implante dentário dói ou não dói? Não dói. Não dói? Não. É feito um procedimento completamente anestesiado? Sim, completamente anestesiado. E quando o paciente sai da cadeira do dentista, ele tem que ficar em repouso quanto tempo, doutor? Como se trata de uma cirurgia, é necessário um repouso de pelo menos 24 horas. Aí ele está apto a voltar para o trabalho? Sim, está. Bom, esta é uma dúvida. Se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta para o nosso call center. O telefone está aí na tela, porque a Odontoprime tem o interesse de atender o seu sorriso. Muito bem, liga lá, conversa com o pessoal da Odontoprime para você ter o seu sorriso de volta. Gente, é bacana, né? Você poder ter aquele sorriso que você tinha na infância, com todos os dentes, às vezes falta um dentinho e você fica até com vergonha de sorrir numa entrevista de emprego ou para namorada nova. A Kanashiro diz que antes dela tentar o último namoro dela, ela foi lá e fez a tal das facetas ortodônticas. Os dentes dela já eram dentes bonitos, aí ela colocou aquelas facetas, que são as lentes de contato para o dente. Quando você vê aquele sorriso de artista de televisão, aquilo não é natural, aquilo lá é artificial. Aí diz que agora vai botar silicone também, agora chutou nos dentes, agora virou 3023-6760 e o 99907-6760. E assim eu vou encerrar. Dá tempo de trazer? Não, só a dica. Antes de encerrar, deixa eu dar mais uma dica aqui. Cara, tem gente na linha? Quantos minutos eu tenho? Não tem? Caiu? Não, a dica é o seguinte. É uma data comemorativa. Está no segundo semestre. Começa com o número 1 e tem a letra B. Gente, é assim, tá faltando 3 números ali. A letra B eu já dei também. Se você não acertar agora, meu irmão, não dá mais, né? Olha, agradeço. Rápido, 1 minuto. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Boa tarde, Cristiane. Cristiane, você fala da onde? Boa tarde, Cristiane. Eu já sei que você é Cristiane, você fala da onde? Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Cristiane, boa sorte pra você, o meu tempo tá curto, fala rápido a sua senha. 1225B. Me quebrou. 1225? Não quer trocar, não? Quer trocar, não? Isso. Cristiane, vou falar, viu? É cliente velha desse programa. Abriu! Tem que pagar de novo, cara. Como diz o Júnior Dário, ó! Tomei!
Natal, gente! Natal! Vem embora! Você não consegue acertar também. Ô, Cristiane, você já é cliente aqui já, hein? Você já acertou. Mas eu aqui. quero arriscar. Tchau, 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 tchau. Meu tempo tá esgotado. Vem aí o donos da bola. Tchau, Cristiane. Tchau pra você. Vem aí os donos da bola. O Júnior Dário e a minha amiga Kanashiro. Forte abraço. E não se esqueça, a fé ri das impossibilidades. Olho na tela, olho na Band. Tchau.